Família palmeirense, Palmeiras perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro, mas já deixa aqui aquela mensagem, né, que muitos estão dizendo aí. Calma, pessoal, o campeonato está apenas começando, 2 pontos de diferença, uma vitória já coloca o Palmeiras novamente na liderança, não há motivo para desespero, né? Eu vejo muito torcedor palmeirense desesperado, preocupado, porque perdeu a liderança, porque vai cair fora na Libertadores. Inclusive, falando em Libertadores, pegou um grupo complicado, mas as oitavas eu acho que o Palmeiras passa tranquilo, né? O jogo foi um pouco enganoso, esse jogo do Cruzeiro, né? No primeiro tempo, ok, o Palmeiras não jogou um bom futebol, principalmente nos 10 primeiros minutos, quando o Cruzeiro veio fazer 2 gols rápido, isso aí prejudicou o Palmeiras, né? Mas sem sombra de dúvida, pessoal, no segundo tempo, bom desempenho, merecia um resultado melhor. E calma que tá apenas começando a temporada e essa temporada promete. E eu vou cravar, Palmeiras campeão da Libertadores e Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro, né? Quem acredite, comente aí, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Panda Sport, link na descrição, no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Como que você aguenta ficou aqui 5 anos, né? Eu estou aqui há 3 meses. Parece que estou aqui há 2 anos. Esse trecho que a gente mostrou parece a gente uma TV de Portugal, né? Não é? É mais claro o português dele, né? Técnico. Bom, a gente está vendo os gols aí e com 5, 6 minutos estava 2-0, né? É isso. Bom, antes de falar parecendo nem o Palmeiras, é muito louco, né? Mas fala. Não, antes de falar um pouquinho do jogo, eu preciso dizer para vocês que faz algum tempo, né, independentemente de querer cabeça do treinador, mandar o treinador embora, fora Abel, para do Abel e tal, faz algum tempo que não só aqui, mas lá no canal Raiz, que vocês são testemunhas disso, o Vessone falou sobre isso, é bom que vocês estejam aqui e que vocês sejam testemunhas, né? O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro no ano retrasado porque é um time muito regular. O time estava pronto diante de alguém que, né, foi mal. Certo? Então, o Botafogo, e aí entrou em campo o controle do elenco, a capacidade da comissão de conhecer os seus jogadores, quando ele muda o esquema para o 3-5-2 e forma a dupla de ataque. No primeiro jogo contra o Coritiba, o Hendrick não estava, o Palmeiras jogou mal pra caramba e ganhou na bola parada. E no segundo jogo, a partir dali, né, os 12 jogos finais, teve uma derrota contra o Flamengo. Do Tite. Exato. E com o Breno Lopes e o Hendrick, tá? Vira o ano e eu dizia aqui, olha, o Palmeiras precisa melhorar o seu desempenho contra o G6. O Palmeiras, eu tenho um dado aqui que é impressionante, cara, é impressionante. Eu falo bastante sobre isso, mas talvez porque eu não grite, não mostre as amígdalas, as pessoas talvez não levem em consideração, né? Mas o dado, ele é muito impressionante. Eu até separei aqui para falar para vocês. Olha, meu amigo Marcelo Paciello, que me mandou ontem, jogos contra o G6 em 4 anos, 21-25. 8 vitórias, 4 empates e 22 derrotas. Caraca. São 11 gols em 11 jogos. O Palmeiras tem 22 derrotas contra os times do G6. Isso fala bastante sobre o trabalho do Abel Ferreira. Isso fala bastante sobre um formato, né? A gente não pode pegar esses 4 anos e jogar tudo no mesmo balaio, mas acho que agora tem uma divisão, um divisor de águas. De janeiro para cá é um divisor de águas. Não é mais aquele Palmeiras que quando vende o Danilo tem que improvisar o Zé Rafael, que quando perde um centroavante, Luiz Adriano, por questões de comportamentais ali, não estava se ambientando mais, você tem que improvisar o Rony de centroavante. E aquilo funcionou bem, né? Mesmo tendo vencido e perdido títulos. Venceu teve grandes conquistas. Essas são questões que morrem a partir de novembro do ano passado. Definitivamente morrem a partir de novembro do ano passado. Porque o ano passado o Palmeiras teve 3 possibilidades de seguir adiante, e numa delas a mais clara, que foi o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, jogando por um maledeto empate, né? E a estratégia do treinador foi errada, o time se comportou pessimamente, tomou uma tunda em casa. Nas Copas, de novo, as estratégias adotadas pelo Abel e pela comissão técnica levaram o Palmeiras a eliminações. Mas como
o Palmeiras ganhou muito e construiu uma história sólida de ser um time que não desiste, fica a explicação, aquela bola na mão, aquele lance de 1 centímetro, isso é pouco agora para este Palmeiras. Isto não vale mais como raciocínio lógico para este Palmeiras, que tem, Felipe Anderson, Vitor Roque, Maurício, Veiga, Paulinho, Martínez, Rios, Aníbal. Cara, não vale mais. Agora, o Palmeiras precisa se tratar como ser humano, como instituição, como um time apto a entrar em campo e não ter 5 minutos dos mais ridículos que eu vi nos últimos anos do Palmeiras em campo. Esses 5 minutos que a gente viu aí. Você pode, sempre vai ter alguém para relativizar e com razão. O Palmeiras perdeu do Bahia na última bola. Sim, estava tentando ganhar o jogo, perdeu. O Palmeiras perdeu do Flamengo de 2-0. Teve um maldito pênalti para ser cobrado. Foi pênalti, perdeu. Tá? E o Palmeiras ontem perde porque teve 5 minutos ridículos. Mas veja que esses pontos, eles fazem parte da construção de um time ganhador, que você não pode ter. Então, aquele Palmeiras contra o River lá, joga com tudo bem, né? Ou aquele Palmeiras contra o Flamengo, pragmático, Piquerez de zagueiro, Scarpa de ala, ok. O Palmeiras perdeu o direito, neste momento, de entrar em campo e fazer 5 minutos ridículos. Não é possível que um jogo de Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro fora de casa, você faça 5 minutos ridículos. Posto isso, relativizando novamente, porque assim é a vida, assim é o futebol, depois dos 5 minutos, depois dos 10, com 15 minutos, o Palmeiras voltou a entender, respirar, entender o que é o jogo. Muita gente dizendo, é culpa do Veiga, é culpa do Abel, colocou 2 volantes, 2 meias. A culpa é do Abel, porque ele é o responsável. Mas não foi por causa do Maurício e do Veiga que o Palmeiras tomou 2 gols. Ponto. Né? É uma questão que não pode mais acontecer para uma equipe que tem tudo que o Palmeiras tem, com todo o investimento feito, com jogadores com qualidade que tem e um treinador e uma comissão técnica capaz de fazer o time evoluir. Então, quando o Abel vem na coletiva e fala assim, o Palmeiras teve 15 escanteios contra 5 do Cruzeiro. Tá bom. Para que serve isso? Para que serve essa informação? Para quem viu o jogo? É o seguinte, o Palmeiras teve 15 escanteios, só um levou perigo. O Palmeiras teve a bola perto da área do Cruzeiro no segundo tempo. 70% das vezes o Cruzeiro teve 2 estocadas e poderia ter feito o 3º gol no contra-ataque, não fez. E daí? Não acontece nada. Não acontece nada. Sabe? É igual ir na padaria. Na padaria tem o quê? Tem pão. É isso. Palmeiras no ataque é você ir na padaria. Você vai na padaria, tem o quê? Pão. E às vezes nem sempre está quentinho. Então fica a bola, vai de um lado, vai para o outro. Vai de um lado, vai para o outro. Vai de um lado, vai para o outro. É muito volume inútil. Porque chance mesmo de gol foi uma com o Martínez, certo? Uma com o Vitor Roque de cabeça e outras várias quase chances, sabe? Você entra ali perto da área, não chuta, não finaliza, não tabela. O Vitor Roque morre de inanição, coitado. Parece eu, regime da lua, melancia, regime do não sei o quê, pontadinha, agulha na barriga, é um monte de coisa. A bola não chega pro cara, ele joga mais pelo lado esquerdo, certo? Isso é responsabilidade do técnico, isso é responsabilidade da comissão técnica, e eu estou falando isso com toda calma e tranquilidade, sem mostrar as minhas amígdalas, lembrando que é possível sim crescer e evoluir, e é isso que o Palmeiras precisa fazer a partir de agora. Para encerrar, Copa é pênalti, responsabilidade da comissão técnica, é um martírio. Pênalti para o Palmeiras. Baliza 0, em jogo grande, precisa voltar e tem que ter uma explicação no Palmeiras para que Paulinho e Vitor Roque não sejam a dupla de ataque do time. E aí é um problema tático ou um problema médico. Nós estamos em junho. O
Palmeiras investiu tudo que investiu no Paulinho, a gente sabe, a gente respeita o organismo, foi um risco a contratação dele, certo? Mas será que ele não está apto a jogar? Por quê? É uma opção tática do treinador? É uma questão da canelite? Precisa controle de carga? É preciso ter clareza nesse aspecto. Porque você não pode ter os dois no banco. Não pode. Os dois têm que decidir o jogo. Os caras têm que entrar para decidir o jogo. Para isso foram contratados, para levar o Palmeiras de um lugar para o outro. Não é isso? Não foi essa a ideia? Claro. E o Estevão de meia, e 3 zagueiros. Demora para entender. É muito difícil para entender. O Paulinho é um jogador para jogar como dupla de ataque, não como ponta esquerda, certo? E o Vitor Roque precisa receber a bola. Gente, olhando o jogo, você percebe que ele várias vezes faz o movimento e não recebe a bola. Então, a partir de hoje, o que o Palmeiras tem que buscar é essa evolução. Precisa evoluir rápido. Rápido não, porque as Copas ainda têm tempo e agora tem essa aventura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É isso. Arnaldo. Diga. O intruso chegou. Sim. Com um técnico bom. Exato. É o Abel sendo desafiado, talvez, do ponto de vista de rivais, de técnicos, talvez a maior desde que ele chegou no Brasil? Acho que ele já teve outros desafios grandes, né? Agora, a gente tem que lembrar que nesse desafio especificamente, Leonardo Jardim e Abel são técnicos com currículos incomparáveis, né? A experiência do Leonardo Jardim no futebol é muito mais vasta do que a do Abel. Foi semifinalista de Champions League, dirigiu o time, revelou Mbappé, trabalhou em vários lugares do mundo, está trabalhando agora pela primeira vez no Brasil, desgastado nesse nível, mas é um técnico que tem um repertório muito interessante. E ele, a partir daquele momento em que ele decide mudar o time, a característica do Cruzeiro, tirar alguns dos medalhões e bancar junto à direção de futebol. Ontem o Cruzeiro teve a despedida do Alexandre Matos, né? Que está indo para o Santos. Bancaram uma nova situação e foram várias decisões num período curto. Abandonar a Sul-Americana, que o Cruzeiro largou muito mal. Adotar um time de jogo que ele ia burilando o entrosamento só nos jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil, né? Que é esse time que jogou pela primeira vez contra o São Paulo, com uma ou outra modificação, mas é esse time, esse formato, que privilegia a força, que privilegia também a técnica, porque ele tem jogadores muito técnicos, né? O Cruzeiro investiu pra caramba. Ele conseguiu dar um desenho pro time. Para mim, o jogo que o Cruzeiro fez contra o Bahia, no Mineirão, lá atrás, 3-0, já era um sinal de que esse time poderia render bastante. O jogo contra o Flamengo foi um sinalzão, né? Ele proporcionou, se você imaginar, Tironi, a repercussão, a mudança do Felipe Luiz em relação ao Flamengo. Esse peso que Flamengo e Palmeiras sempre terão. Mas ele tem chance de ganhar o campeonato. Por alguns motivos. Ele não tem 3 frentes depois da parada. Ele não vai disputar o Mundial. E ele tem uma janela a fazer. Com uma nova direção, com o Pedrinho BH, o Cruzeiro pode fazer sim o que o Botafogo fez no ano passado e ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode. Ele tem time e tem jogador para isso. E tem técnico para isso. Então esse é o primeiro ponto. O Palmeiras é o que a gente falava desde o início. Por isso é bom o Mancini recuperar algumas coisas, né? O Palmeiras deste ano é um Palmeiras diferente. É o Palmeiras milionário que investiu para ganhar tudo. E para ser protagonista. Não para ser o underdog, como o Abel sempre gostou, né? E a força que o Palmeiras tem como visitante, ontem quebrado pela primeira vez, ela não vai adiantar para o Palmeiras ganhar campeonato se o Palmeiras não for protagonista quando ele mandar e jogar contra os times principais. Aí ele vai ficar pelo caminho, pode ser para o Cruzeiro, pode ser para o Flamengo. Então acho que o Abel tem demonstrado, se você notar nas entrelinhas, essa tensão. Porque as coisas não estão fluindo do jeito que ele imaginava, né? Então pode ser pelas suspensões, pelo encontrão no fotógrafo,
pelas respostas. Que é outra coisa patética. É patético, né? E a gente não mostrou a resposta dele sobre o encontrão no fotógrafo, no cameraman, não fotógrafo. A resposta talvez é pior do que o... Pior, porque comprova que foi uma coisa intencional, de maldosa, né? De uma coisa inexplicável, né? Ele pode até ser punido por conta disso, né? Foi agressão, ele agrediu, não agrediu de uma forma tal, mas ele foi pro confronto. E ele tem tido dificuldade de encontrar um Palmeiras protagonista, inclusive para aproveitar as contratações que o Palmeiras fez, como o Massini falou. Então, e isso é o que me chama a atenção, Arnaldo. Quando saiu a arte, e eu, desculpa ser minha ignorância, mas eu tenho toda a dificuldade do mundo para passar do time titular e não ver 43 milhões de euros. Aí eu desço para o banco e tá lá, Paulinho e Vitor Roque, 43 milhões de euros, dá quase 300 milhões de reais. Ele vai ter ele tem suas explicações, ele tem os seus motivos, mas, desculpa, eu tenho dificuldade para entender dois caras que custam 43 milhões de euros no banco de reservas. Se esses caras não vão jogar nunca, não vão estar aptos nunca, o torcedor sempre quer ver os dois jogarem. São dois baita jogadores numa idade maravilhosa. O Paulinho tá com problema no estresse lá no ósseo, não sei o que tal. Mas ele tá indo pro banco. Se tá indo pro banco é porque ele tem condição de jogo. Comecem com os dois e saca os dois depois. Aí você mostra a força do seu banco e põe os caras depois, tira os caras. Mas assim, de verdade, eu não tenho... se o Massa puder me ajudar, eu tenho dificuldade para ver dois feras desse, dois caras tão importantes, dois jogadores tão jovens, tão bons, e na arte tá lá no banco de reserva. Eu não consigo entender isso. Entra na gestão de elenco, mas isso não é jogo para gestão de elenco. Vai parar agora 2 semanas, vai viajar, vai ver o Mickey e tal. Não tem porquê, não tem explicação lógica, a não ser o Paulinho a condição médica. Mas tá indo pro banco, porque na teoria... Não, então, ele deu uma sumida, ele jogou 60 minutos contra o São Paulo e sumiu. Sim, Ontem ele jogou 45. Vamos ver. Cara, nós estamos em junho, né? Então a gente fica falando de um elenco que não tá em campo, entendeu? A gente fica falando de um elenco que não existe. É a mesma coisa falar do time titular do São Paulo, não existe, não joga. Entendeu? Felipe Anderson não rende, não consegue ter sequência. Cai, no papel é bonito. Mas na hora de ver em campo, é responsável do treinador? Também é. Porque também, gente, o torcedor do Palmeiras espera algo que o Abel Ferreira não vai entregar. Ele não entrega esse tipo de jogo que o torcedor do Palmeiras quer que ele entregue. O jogo do Palmeiras é um jogo competitivo, de competição, de estratégia. Quando ela dá errado, como contra o Flamengo, quando colocou lá um jogador para jogar em cima do volante do Flamengo, o volante jogou bem, e você miseravelmente, nesta maldição chamada pênalti, não faz o gol, acabou, a estratégia vai por água abaixo, porque são os limites, não significa limitado, são os limites que um treinador entrega para o seu time. É o jeito dele, entendeu? Agora, se fala com razão, o Leonardo Jardim tem muito mais experiência, mas se vocês prestarem bem atenção, o que ele faz é o básico. Bola parada, intensidade no começo, pressão. Quando nós vimos o Palmeiras fazer isso? Qual é a diferença? A diferença é que ontem saíram os 2 gols e o Cruzeiro foi jogar na transição. Resumindo, fez uma retranca, tá certo ele, não tá errado, tá 2-0 e foi matar o jogo. Perdeu as 2 chances de matar o jogo. Então, cara, é isso. O treinador, ele não dá para cobrar. Dá para cobrar, você pode cobrar o que você quiser. Exigir ou pedir que o Abel entregue algo que ele não sabe fazer. Ele não sabe entregar. Ele não sabe entregar o modelo do Felipe Luiz ou do Jorge Jesus, não é a dele. O mesmo do Leonardo Jardim. Não é a vida dele, o Leonardo Jardim dá para fazer. Intensidade no começo, bola parada e reação depois, contra-ataque. Fez o resultado, vai para contra-ataque. Pô, quantas vezes nós vimos o Palmeiras fazer isso? Milhões de vezes, milhares de vezes. Agora, este jogo de bola trabalhada, triangulação, tabela por dentro, tira o time para trás, joga o time adversário para frente, faz o time andar, não é isso. Se tiver que ganhar, vai ganhar desse jeito. É triangulação para o lado, é bola pelo lado, é bola para dentro, bola no extremo para ver se ele decide, cruzamento na área.
é o jeito do Abel ser como ser humano, né? Como o cara é como ser técnico que ele é como ser humano. Tirando esse comportamento. Pois é, pessoal, o Mancini aí foi perfeito, né? O Palmeiras entrou em campo desconcentrado. O jogo foi definido ali nos 10 primeiros minutos, né? 6 minutos de jogo já estava 2-0 o Cruzeiro, né? Isso aí destrói qualquer formação tática que um treinador tenha montado para sua equipe, né? Então, o Palmeiras teve que remar contra a maré, podemos dizer assim, né? Começou o jogo 2-0, né? No primeiro tempo não fez um bom jogo, no segundo tempo melhorou. Para mim, merecia até o empate, né? O Cruzeiro também teve algumas oportunidades. Mas Mancini aí foi perfeito, pessoal. Foi perfeito. É claro, um jogo ou outro, você vai ver o Palmeiras goleando, você vai ver o Palmeiras passando por cima dos seus adversários, um jogo ou outro. Mas quando pega um time ali qualificado, você não vai ver um Palmeiras jogar bonito. Pode o Palmeiras ganhar? Pode. Mas é um jogo eficaz. É porque o estilo de jogo de Abel não é um estilo de jogo de jogar bonito. Ele foi perfeito, Paulo Mancini, né? Às vezes o torcedor palmeirense está cobrando uma coisa que Abel é incapaz de oferecer, né? Jogar bonito. Volto a repetir. Aconteceu já jogar bonito? Aconteceu e pode acontecer e vai acontecer. Mas depende muito do adversário, né? Depende muito do adversário, né? É motivo para pânico? É motivo para desespero? Não. Não vejo motivo para pânico. Concordo com o Paulo Mancini. Eu acho que tem que ter algumas explicações aí no Palmeiras. Por que Paulinho não inicia o jogo? Ninguém sabe quantos minutos ele pode jogar. Vale ressaltar que muito se falava que era o Campeonato Paulista. E Paulinho ia estar no Campeonato Paulista, ia estar 100%. Passou o Campeonato Paulista. Já é a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já vai para o Mundial. Ninguém sabe, ao fundo, quantos minutos Paulinho tem condições de jogo. Isso aí é um fato, né? Eu acho que o palmeirense merece, no mínimo, explicações. E se ele está apto a jogar, por que Abel Ferreira não coloca Paulinho e Vitor Roque junto, né? Eu acho que no Mundial que ele não vai colocar, né? Não testou nenhuma vez essa temporada. Você acha que ele vai chegar no Mundial e vai colocar os dois para jogar? Esqueça, pessoal. Esqueça que isso aí não vai acontecer, né? Não vai colocar no Mundial de Clubes, né? Pode vir colocar em outros jogos. Mas no Mundial de Clube, ele não vai colocar. Eu acho que o Palmeiras não é motivo para desespero. A gente tem que se acostumar com esse futebol de Abel, né? É um futebol... Não é aquele futebol exuberante, onde amassa os adversários, volto a dizer, depende do adversário. Mas é um futebol que traz resultado, né? É um futebol que o torcedor palmeirense está acostumado a ver. É um futebol que, para mim, tem condições de ganhar a Libertadores. Apesar de ter caído aí numa chave bastante complicada, né? Mesmo assim, para mim, o Palmeiras é forte candidato. Forte candidato, né? Para mim, o Palmeiras já está nas quartas, né? Só não sei se vai ser contra o River. O Palmeiras está nas quartas. Então, pessoal, não há motivo para desespero. Eu vejo muito torcedor palmeirense aí desesperado, preocupado. Não há motivo para desespero. Ok, precisa algumas coisas ser ajustadas, né? Por exemplo, Vitor Roque e Paulinho titular. Ele tem que definir quem é que vai jogar ali no canto de Estevão, né? Estevão só vai jogar agora o Mundial. Será que o Palmeiras vai atrás de mais alguns reforços aí? Algumas coisas que tem que ser ajustadas, mas nada de desespero, tudo tranquilo, calmo, porque a gente sabe como é que funciona, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, né? Está no caminho certo. Abel não é perfeito, vai errar. A gente espera que ele diminua esses erros, principalmente com dobras de laterais, esqueça isso, né? E Mancini trouxe uma coisa aí que eu concordo com ele, né? O torcedor, às vezes, do Palmeiras exige uma coisa que o treinador é incapaz de oferecer, que é jogar bonito. Talvez Abel não queira que o time dele jogue bonito, queira que ganhe, né? Como todo torcedor palmeirense, né? O torcedor palmeirense, aquele torcedor realmente que quer o Palmeiras campeão, quer que ganhe 1-0, que jogue bonito. Isso aí vai ficar gravado na memória do torcedor ali 15, 20 minutos. Depois, ninguém se lembra mais, pessoal. Quem foi campeão de 2023 do Campeonato Brasileiro? 2024? Foi o Palmeiras. Ninguém quer saber se jogou bonito, se jogou feio. Isso aí é uma verdade. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.